sentido que eu tenho visto na nossa convivência de composição e que veio até agora aí do Duas Cidades, do primeiro disco do Baiana, e nessa caminhada que a gente está tendo, é um sentido de fé. Eu acho que a fé é o que participa de todos os elementos ali da gente. De fé, de experimentação dentro dessa mobilização de comunicação que a coisa é trabalhada hoje, experimentação em relação à ocupação, ocupar os espaços, infiltrar nos espaços para que a gente possa mudar. A gente começou a perceber muito de mensagens de igual para igual e a gente tem muito interesse, a gente até brinca de máquina de louco, em se infiltrar em outros meios para poder passar a mensagem de igual para diferente, para que a gente possa ter um elo e uma transformação. E até para que as pautas sejam discutidas através de um certo choque, de um certo atrito. É ter a segurança para estar nesses ambientes e o mais importante, a fé em não mudar de opinião, em ter aquilo como história de vida, que é o que faz você estar mais seguro, e não como um conhecimento adquirido externo. E uma coisa que a gente percebe, como às vezes a gente acaba dando muito corrido, né? Viajando, chega num lugar, vai no outro, e é que às vezes a gente vê que a cultura ela surge de várias formas, de maneiras cada vez mais surpreendentes em cada lugar, e não dentro de um estereótipo, de uma coisa que se tenha do que quer que seja, né? Ou do como a gente tinha conversado antes aqui, de que se espera que da favela surja só um tipo de música, ou de que de uma cidade tal, que da Bahia, por exemplo, tem um determinado tipo de música, ou que nos colocando cada coisa, e você vê que as coisas têm cada vez mais interagido. Quando a gente viaja para tocar nos festivais, isso acaba fazendo circular, e o papel desses meios de levar isso, a forma como isso é comunicado, isso é que tem feito toda a diferença, né? Assim, a forma como o mercado independente circula, como isso cruza também com o mercado de comunicação de massa, porque você circular no independente, em algum momento conseguir chegar isso para mais pessoas, isso vai fazendo com que as coisas se difundam e tirem essa ideia de que as coisas sempre funcionam de uma forma, ou que você vai divulgar aquilo do mesmo jeito, da mesma forma, né? E às vezes as pessoas têm a expectativa da gente, por exemplo, ser da Bahia, da gente ter um determinado tipo de música, ou às vezes quando a gente chega em São Paulo, numa zona norte, numa outra periferia, como a gente estava ouvindo aqui a conversa de como tem acontecido nos outros bairros periféricos, a gente vê coisas acontecendo de outras formas e de formas transversas, né? Então o papel de difusão disso é muito importante, de se aproximar desses artistas e fazer com que isso apareça, eu acho que é fundamental. A arte é uma troca, né? Exatamente. Não tem cor, não tem cara, começou, não vai parar, coração vai disparar, não tem como dedurar, ninguém viu, ninguém acha você. Eu acho que a música e a cultura brasileira, eu acho que é pautada nisso, né? Por mais que em alguns momentos você tente dar um recorte de determinado, é muito difícil você né, individualizar uma coisa na cultura brasileira. Às vezes, quando perguntam isso, às vezes a gente não tem esse entendimento porque é muito natural. A forma de que se produz música, por exemplo, na Bahia, é muito dessa forma, né? Essa mistura, a própria origem mesmo do povo brasileiro é em cima disso, né? Então, assim, isso às vezes para os outros países fica mais evidente, às vezes eles se surpreendem com isso, mas isso eu acho que vale para tudo, assim, né? Seja na forma como se produz música, como se produz arte, como se produz exatamente. Eu acho que é a montagem de um quebra-cabeça, como eu sempre falo, sem precisar necessariamente criar uma forma, uma imagem que você vai ter aquele entendimento claro daquilo ali. E essas peças, elas são móveis, você vai conseguindo montar diversos perfis dentro daquilo. A gente fica trabalhando muito dentro disso, e o que não pode se perder é o sentido de matriz, é o sentido ancestral, é o de onde eu vim, né? Para não colocar nenhuma menção de música imperialista, seja norte-americano, de qualquer outra história, frente às nossas tradições. Então a coisa que a gente mais permanece dentro disso tudo que a gente citou agora, que são essas transmutações, essa coisa móvel, essa transformação da música, é colocar sempre a tradição em primeiro lugar.
É colocar aqueles ritmos ali, o repente, nunca o ragamuffin primeiro, o repente está ali primeiro, né? Nunca o trap ou isso ou aquilo, você saber que aquilo ali veio primordialmente de algo que é seu, daquela cultura ali do chão. E essa gênese ela é reconhecida por qualquer pessoa, isso está no DNA de qualquer pessoa. Então quando a gente viaja para fora, ou quando a gente está dentro da nossa casa e tal, isso tem que ser a primeira história.